Olá a todos! Hoje venho falar-vos do livro Onde Cantam os Grilos, um livro da Maria Isaac e que foi publicado pela Cultura Editora. Este é um livro de outubro de 2017 e alguns de vocês disseram, e muito bem, que gostavam muito desta capa, e diz aqui que a capa e a ilustração são da Vera Braga. O título é poético, a capa tem assim umas lianas, parece umas estrelinhas, que sim, conjugam na perfeição porque retrata aqui um momento da história. A própria expressão Onde Cantam os Grilos está no livro, neste romance então da Maria Isaac. A Maria Isaac é uma autora de quem pouco se sabe, senão que nasceu no Norte, numa pequena vila cheia de espaço e onde as pessoas sorriem e falam alto. É escritora, tradutora e colabora em vários projetos editoriais. Atualmente vive em Lisboa, rodeada de livros. Ora, este é um livro que tem um cunho também muito nortenho. Há aqui expressões muito típicas, como o ele não vinha ou o siga para vinho, coisas que nós dizemos muito por aqui, muita troca de V's pelos B's e vice-versa. Por isso, eu gostei muito também desse aspecto, porque, claro, me revi bastante, como se nota, não é? Que eu troco principalmente os V's todos e foi divertido nesse sentido, embora a história não seja nada divertida. Então, sobre o que é que fala o Onde Cantam os Grilos? Esta é a história do Formiga, ou melhor, a história contada pelo Formiga, que se chama Baltazar. Formiga é só a alcunha dele. O Formiga foi deixado nos degraus da herdade quando era bebê, na herdade do lago, e foi então adotado ou acolhido pelos donos da herdade, que era a família Vaz, e também pelos criados da herdade. Então o Formiga está assim numa situação ambígua entre o ser da família, não é? Ser do núcleo duro da herdade e fazer parte dos criados. Há alturas em que ele tem que trabalhar e há outras em que ele é mimado. Portanto, é assim um misto e uma situação algo indefinida. É um protegido, no fundo. Quem nos conta a história é o próprio Formiga, mas ele conta-nos muitos anos depois, vários episódios que aconteceram quando ele teria aí uns 10 anos, mas que conta-nos não pela sua visão enquanto homem, mas pela forma como viu as coisas quando tinha 10 anos. E desse ponto de vista eu acho que o narrador aqui é muito franco e até muito claro. Como criança que era, o Formiga gostava bastante de escutar atrás das portas, ou atrás de qualquer outro objeto que o pudessem cobrir, como as árvores, e era uma criança curiosa e que sabia pouco do mundo porque vivia na herdade do lago em exclusivo. Por isso, aquilo que ele conhecia, quer do mundo físico, não é, dos objetos, quer aquilo que ele conhecia do mundo moral, era aquilo que existia na herdade. Portanto, ele moldava a sua visão do mundo em função daqueles hectares de herdade e daquelas pessoas. Portanto, os 5 membros da família, o Sr. Vaz, a esposa que era a Dona Leonor e os 3 filhos, Fernando, Ana e Clara. Os criados também são bastante peculiares, têm personalidades muito vincadas, tal como os membros da família, mas aquilo que eu notei neste livro foi que as personagens, várias delas, careciam de maior desenvolvimento porque tinham de facto pernas para isso, havia conteúdo para serem desenvolvidas porque eram todas até bastante ricas. Há também aqui algumas ligações que se demora a perceber e é isso que se calhar me fez dar 4 estrelas e não 5 ao livro, como vi algumas pessoas darem, porque ali no meio sabemos que vai acontecer alguma coisa, que o Formiga vai ouvir algo que não era suposto e que isso vai trazer uma série de consequências, mas isso demora a acontecer, ou então nós demoramos a perceber. E acho que essas páginas foram, se calhar, subaproveitadas, no sentido em que podiam ter sido usadas para tornar esta saga familiar um bocadinho mais rica. Por isso, gostei da forma como foi narrada. As personagens eram super interessantes, mas poderiam ser ainda mais interessantes se, na minha perspectiva, tivessem sido mais exploradas. A escrita é muito boa, é muito fluida, não é assim uma coisa complexa, nem uma coisa, perdoem-me o termo, simplória, não é nada disso. Aliás, nota-se, a Maria Isaac vive do mundo editorial, portanto, a escrita não é nada estranho para ela. E note-se que tem um cuidado em fazer-se entender e tornar a história clara. Há aqui personagens fascinantes, como vos disse,
há aqui momentos muito típicos daquela altura e da dinâmica de uma herdade, isso é muito, muito claro. Percebe-se perfeitamente quando uma personagem entra numa divisão e quando sai, quem é que disse o quê, quais as relações entre elas, das amizades, de inveja, percebe-se muito bem isso. O final do livro foi aquilo que me fez realmente gostar mais dele. Não é um final em aberto, pode deixar uma outra ponta solta, ou nós gostaríamos que algo fosse mais desenvolvido, mas percebe-se perfeitamente quem foi para onde fazer o quê. Aliás, até há algo no início do livro que nos dava a entender que iria acontecer algo assim semelhante, mas o leitor nunca deseja determinadas coisas, mesmo quando elas fazem sentido, o que foi o meu caso. Enfim, muito obrigada à Cultura Editora por me ter cedido este exemplar. A Cultura tem publicado outros autores nacionais, como é o caso do Nuno Nepomuceno, Carla M. Soares, Joel Neto. Aliás, o Joel Neto é um grande entusiasta deste livro. O livro vem até com uma citação dele que diz a pérola escondida da ficção nacional. Eu até iria mais longe, eu diria que este livro é um diamante em bruto, porque penso que a Maria Isaac tem por onde crescer enquanto escritora. Pelo menos este livro tem assim algumas características que o permitiam fluir de uma outra forma e a história seguir por outros caminhos igualmente satisfatórios. É um livro que eu recomendo, é de uma autora nacional. Por isso, como diria a Babi do canal Café com Bolacha de Chocolate, e muito bem, literatura portuguesa com certeza. Vou roubar-lhe aqui o lema com a devida referência à autoria, porque acho que faz todo sentido e se adequa que nem uma luva. 4 estrelas para Onde Cantam os Grilos e eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, boas leituras. Adeus!